Então, para mim é muito bom sempre estar com vocês e que bom agora no presencial poder estar aqui. Eu sou ATT, como formação, eu sou teóloga, estudei lá na Faculdade Salesiana de Roma, dou aula no seminário da minha diocese para os que estão se preparando para serem padres e dou aula no colégio salesiano para o ensino médio. Então, segundo e terceiro ano do ensino médio. Tem alguém aqui que é dessa faixa etária ou não? Aí tem uns aí, ó, podia ser meu aluno, hein? Para o bem ou para o mal, não sei qual seria a nossa experiência, né? Dou aula lá, mas lá é o colégio das salesianas, né, das irmãs. Então, fico muito feliz de estar no meio de vocês, molecada, e para mim essa é uma alegria enorme. E o que eu percebo, estando no meio dos adolescentes recentemente, o que eu percebo no contato com os meninos da paróquia, né, a JS, mas também com os meus alunos. Gente, a vida de vocês está difícil, não está? Muito, né? Está variando entre difícil e muito difícil? Ou tá mais, a sua está mais ou menos só? Então você está ótima, porque difícil para muito difícil, né? Eu estava conversando outro dia com os meus alunos e estava pensando, gente, a adolescência é um tempo difícil na vida. Desde que o mundo é mundo, quando a pessoa vai passar pela adolescência, ela tem os percalços da vida, né? Dá uma sacudida ali na caixa que ela está construindo a vidinha dela. Por quê? Não sou mais criança, quero ser adulto. Daí você chega na sua casa, sua mãe fala o quê? Menina, você já está grande, você ainda tem esses comportamentos. Aí você fala, beleza, agora que eu estou grande, tenho que ter outros comportamentos, estou indo fazer minha vida, eu quero fazer isso, eu vou lá não sei na onde. Quem você está pensando que é para ir saindo assim, sem dar satisfação? Está achando, mas acabei de dizer, você acabou de dizer que eu sou grande, agora eu sou pequena de novo, eu sou um adulto para isso, eu sou uma criança para aquilo. As cobranças, os padrões que são impostos a vocês, ou vocês terem que se descobrir quais são os seus valores, o que passa na sua cabeça? Será que é igual o que passa na da sua família, dos seus colegas de sala? Será que é diferente? Mas será que você tem espaço para ser do jeito que você é, diferente dos outros? E daí a gente vai se cobrando de achar o nosso lugar no mundo. Pelo menos na minha adolescência era assim. Acho que não mudou muito. Mudou, gente, ou não? Mudou? É que eu fui adolescente faz tempo já, né, gente? Eu estou conservada, mas eu estou mais perto dos 50 que dos 20, acredita? Não falei a minha idade, mas eu estou mais perto sim. Não, e aí tô no lucro, hein? Você falar que é isso, já estou me sentindo no lucro. Mas qual que é o negócio, gente? Fui adolescente faz tempo. Mas eu lembro como que é essa situação, essa insatisfação, parece que a coisa não está fluindo, onde que é o meu lugar. E vocês não só vivem isso, como vocês vivem isso algumas décadas depois de mim, que o mundo está mais de perna para o ar ainda. Mais de perna para o ar. Então já fica naturalmente mais difícil para vocês. E daí parece que estava dando um combo bom, né? Adolescência, mundo de perna para o ar. E daí, não vou nem dizer que foi Deus que pensou, senão a gente fala, Deus não é ruim assim, sacana, né? Deus é humorista agora. Falou, vou dar uma pitadinha de causa a mais ali. Pandemia, pá. Ah, caraca, meu Deus do céu. E agora, tipo, eu sou um adolescente num mundo de perna para o ar durante uma pandemia. Eu tenho que ficar isolado, eu tenho que sentir medo das coisas, eu tenho que estar numa situação que ninguém tem o domínio, a gente não sabe onde vai parar. Quero sair, quero amigos, quero relar nas pessoas e não posso. Que eu vejo meus alunos, a gente tem que ficar na escola, né? Gente, sem aglomeração, gente, mantenha a distância, gente, a gente vira as costas e já está, ai, amiga, e abraça, não, separa, separa. Porque faz falta o contato físico, o afeto. E vocês sendo privados de tudo isso. Mas aqueles que passaram, né, pela enfermidade na própria casa, por perdas. Quantos de nós vai sendo questionados sobre a própria vida? Cara, faz sentido viver uma vida assim ou não faz? Você já pensou? É difícil. Tem bastante gente agora assim, sabia? Não, infelizmente, não tem sido uma novidade. Se a gente pegar e for ver estatística e tudo mais, fica parecendo que as coisas são distantes. Mas eu não vou pedir para levantar a mão nem nada aqui. Pode ir pensando mesmo. Mas eu tenho certeza absoluta que aqui entre nós tem pessoas ansiosas. A começar por mim, sou ansiosa real. Toma aquele magnésio para dar um ganho, né? Vitaminazinha C, terapia. E um dia você tem que sair correr na rua. Ah, preciso correr. Ah, relaxei, pronto.
porque é real. Tenho certeza que aqui também tem gente que tem passado por situações de depressão. Eu falo, caramba, a vida tem sentido ou não tem? Para que eu vivo? Nossa, não está dando nem vontade de sair da cama essa semana. Nossa, não está dando nem vontade de ver ninguém, não quero ver ninguém. Deixa eu aqui com a minha Netflix e já era, já. Nossa, o celular, não quero nem ver quem está me mandando mensagem. Que eu vou falar o quê? Vamos para onde? Cara, não quero nada. Queria só dormir e acordar num dia que tudo estiver bom. Cara, é isso que a gente tem vivido. Eu tenho certeza absoluta que aqui também entre nós, alguns de vocês, ou então pessoas muito próximas a vocês, em algum desses momentos dos últimos tempos, acabou cometendo atos de autolesão, sabe? Automutilação. Se belisca, se arranha, se corta. Porque a dor que a gente traz no coração é tão grande, a insegurança que a gente traz no nosso peito é tão grande, que a gente fala, caramba, eu quero arrancar isso de mim e não consigo. Caraca, não consigo. E daí qual é a tentativa que a gente tem? Ah, caramba, será que se eu sentir uma dor no meu braço, eu esqueço a dor de dentro do meu peito? Vou tentar. E tem algumas pessoas que tentam, então, proporcionar nelas próprias dor física para tentar esquecer a dor que tem no coração. Gente, essa é a nossa vida hoje, em tantos lugares, em tantas famílias, em tantas escolas, em tantos crismas, porque as coisas estão muito difíceis. Só que eu não vim falar para vocês das dificuldades da vida, porque eu tenho certeza que nessa vocês já têm doutorado. Afinal, vocês são os adolescentes que estão vivendo num mundo de cabeça para baixo, com a pitada de pandemia, que só atrapalha tudo e cada vez mais. O que eu vim falar com vocês hoje é o que eu acho que pode ser remédio para tudo isso. Porque não adianta a gente vir aqui e falar de teorias, falar de religiosidade, falar seja do que for, se isso não for remédio para o seu coração, se isso não for remédio para o seu coração, se isso não fizer diferença na sua vida, Gustavo, que está com o crachá fácil, eu consigo ler, se isso não for diferença na sua vida, Manuela. Cara, eu não vim de São José dos Campos para cá, domingo cedo, madruguei, peguei a estrada, só para falar uma coisinha, só para manter a amizade com o pessoal. Eu vim de lá porque eu quero que essa uma hora que a gente passe aqui junto transforme a vida de vocês a partir de algumas coisas que transformaram a minha. Cara, eu comecei a participar de coisas de igreja, também era adolescente. E pensa, eu já estou bem mais velha, tenho 37 anos. Cadê quem falou que eu tinha uns 30? Quem falou que eu tinha uns 30? Tenho 37 anos. E não tenho problema nenhum em dizer minha idade. E por quê, Gabriele? Cara, porque todos os anos da minha vida foram bem vividos. Porque eu não me arrependo das escolhas que eu fiz. E por que foram bem vividos? Porque eu fiz a escolha de vivê-los na presença de Deus. Então, isso no meu coração de adolescente inquieta, no meu coração de adolescente que buscava o meu lugar no mundo, no meu coração de adolescente que queria ser grande, era tratado como criança. A presença de Deus fez totalmente a diferença. E qual foi o caminho que Deus escolheu para se apresentar na minha vida? Gustavo. Qual foi? Foi através de Dom Bosco. Cara, eu cresci em paróquia salesiana, então, como vocês, eu achava curioso que tinha a imagem de um santo sorridente. Eu pegava bem com isso. Eu falava, cara, sempre os santos são com aquela carinha aqui de máscara. Vocês não vão ver, mas vocês sabem qual que é tipo carinha de santo. Mas daí tinha um santo que tinha um sorrisinho no cantinho do lado, assim, ó, do lábio aqui. Falei, eita, esse aí deve ser mais legal que os outros. Sabe quando deu match? Sabe? Passei, olhei a imagem e falei, esse santo acho que é bacana. E aos poucos eu comecei a me interessar por Dom Bosco. Só que eu nunca gostei de ler. Quem aqui não gosta de ler? Levanta a mão. É nós, né, povo? Caraca, ler? Para que eu vou ler? Tanta coisa para eu fazer. Eu quero correria. Eu quero galera. Eu quero ir para lá e para cá. Sempre pratiquei bastante esporte na minha adolescência e infância. Agora, eu para ler. Fala sério, né, gente? Conhecimento a gente adquire fazendo as coisas, ficar lendo. Só que daí teve um primeiro milagre na minha vida. Eu não sei o que foi a paixão por este santo sorridente.
que causou em mim, que me fez ir na minha paróquia, na biblioteca da paróquia, que nem existe mais, e querer pegar um livro para eu ler. Tipo, isso aí já foi um milagre. Sei lá como que aconteceu. Como que eu fiz esse caminho da minha casa para a paróquia, subi a escada até a biblioteca e peguei um livro. Não sei como eu fiz isso. Só que o livro que eu peguei não era um livro. Era um livro de umas 500 páginas. E eu tive a coragem de começar a ler esse livro, porque, em geral, eu nem ia ter coragem de começar a falar, caraca, só tem esse livro sobre Dom Bosco, nem quero mais, então. Eu comecei a ler. Um milagre acontecendo. E conforme eu comecei a ler, eu não conseguia parar, porque eu falava, mano do céu, é muito da hora, olha esse santo. Olha ele fazendo isso, olha ele fazendo aquilo, caramba, eu também me sinto assim, meu Deus do céu, olha. E fui tipo, uau. E eu terminei de ler o livro de 500 páginas. Primeiro milagre de Dom Bosco na minha vida. E o segundo, que quando eu fui devolver esse livro na paróquia, eu peguei outro de 400 páginas. Eu falei, caramba, tá milagroso esse santo sorridente. Né? Nos meus primeiros meses de tipo, Dom Bosco, eu vou te dar uma chance. Eu li umas 900 páginas. Quem é Harry Potter, né, gente? Senhor dos Anéis, Nárnia, eu fui de Dom Bosco. Tá. Não foi uma trilogia, foi só 2, mas tipo, uau. E aquilo foi me encantando e foi despertando dentro de mim um caramba. É por aqui a vida. O caminho para eu seguir é esse. Onde eu encontro respostas é aqui. Então eu, na minha adolescência, sem saber tanto, né, para onde ir, para onde não ir, eu queria ser amiga de Deus. Eu não queria ser inimiga de Deus. Lógico que eu queria ser amiga dele. Eu já ia em missa com a minha família e tal. Mas na hora que eu li as coisas sobre Dom Bosco, eu falei, caramba. É aqui o lugar que eu tenho que estar. É esse o cara que eu tenho que ouvir. É essa vida que eu tenho que buscar. Porque tudo foi fazendo sentido. E o interessante é que não fazia sentido o argumento dele. Olha, em primeiro lugar, você faça isso, faça aquilo. Porque Dom Bosco nem fala nada disso. O que fazia sentido para mim era, esteja no meio da galera e seja o melhor que você puder. Faça a diferença com seus amigos. Fala, caramba, isso aí, eu entendo essa linguagem. Procure sempre estar na presença de Deus, mesmo que você esteja fora da igreja. Lembra que Deus te ama. Foi isso aí, faz sentido. Então, essa experiência com Dom Bosco, me levando a Deus, foi dando sentido para a minha vida. E eu fui conseguindo pôr em prática aquilo que eu ouvia de exemplo que ele me dava. E eu fui conseguindo viver a minha adolescência, a minha juventude, agora a minha idade adulta, espero que também a minha velhice, de um modo muito mais leve, superando muito mais as dificuldades que eu tinha na vida. Porque além das dificuldades normais que todo mundo passa, eu ainda tive uma família que teve muita dificuldade financeira, tive problemas familiares, igual vocês têm, dos mais diversos. E, no entanto, a partir daquilo que eu aprendi de Dom Bosco sobre a vida com Deus, eu fui conseguindo superar esses momentos. Uns com mais dificuldade, porque tem momento que é muito difícil, não tem? Outros com menos dificuldade, a gente vai tirando de letra. Mas, no entanto, estou viva, gente, estou bem, estou aqui. E o que eu queria, então, hoje trazer para vocês é justamente isso. A vida de vocês, muito provavelmente, esteja difícil. Porque, em primeiro lugar, a adolescência é difícil. E, em segundo lugar, porque está difícil para todo mundo. Eu duvido que alguém neste universo de meu Deus diga, minha vida está boa, está fácil, suave na nave, estou de boa pra caramba e está fluindo bem, delícia de vida. Porque vocês já pensaram que mesmo quem tem muito dinheiro viveu todas essas angústias de pandemia que a gente viveu? Nossa, o cara é milionário, teve que ficar isolado do mesmo jeito. A diferença é o quê? Que ele se isolou em mansão, né? A gente não, pelo menos eu não. Mas a mesma insegurança as pessoas cheias de dinheiro tiveram. Vocês acham que não morreu gente milionária nesses tempos agora, de doença? Morreu. Por quê? Porque o dinheiro não é segurança para nós. Os países poderosos também fecharam. Se a gente for ver, não ficou nada de segurança material e humana mantendo de pé a nossa sociedade e as nossas vidas. No entanto, a gente pode passar bem pelos momentos difíceis se a gente consegue enxergar neles ocasião de crescimento, ocasião de amor, ocasião de superação.
Não foi Dom Bosco que disse, mas foi o Viktor Frankl, o pai da logoterapia, né, que é uma escola da psicologia, que quando a nossa vida parece sem sentido, a gente tem que descobrir 3 elementos nela. Alguém já ouviu dizer sobre isso ou não? E eu espero não esquecer nenhum dos elementos. Em primeiro lugar, a gente tem que amar uma pessoa, pelo menos uma. E não é o amor de tipo, ai, sua linda Gabriele, te amo. É o amor de quando você está mal, eu vou te sustentar. Se eu precisar deixar de comer para você comer, vou deixar de comer para você comer. Se você me ligar de madrugada, eu estarei à disposição. É uma disposição de um amor que se doa. Não é de um amor que cutuca para ver se recebe de volta. É o amor doação. Temos que amar pessoas. Temos que servir a ideais, pelo menos a um. Então, no sentido, em que você empenha a sua vida? Qual é a motivação que te faz levantar da cama todos os dias? Você tem que ter algum ideal. Só que o que acontece? A adolescente pode querer ter ideal. Ah, vou salvar as baleias do Ártico. Fala, caramba, mas numa boa. Você vai fazer o quê? Você nem dinheiro você não ganha para você poder doar para a causa das baleias. Você não pode ir lá viajar nos navios do Greenpeace e ajudar. Então, assim, fica um negócio frustrante que eu quero dar minha vida numa causa que eu não consigo. Qual é a causa que os adolescentes podem se empenhar? Em viver bem a própria vida, aprimorando-se continuamente, para um dia ter a autonomia de abraçar as causas que quiserem. E a terceira coisa que é bem importante é você tem que abraçar o sofrimento que é inevitável da vida e ressignificá-lo. Ou seja, o cara que fez essa teoria, ele estava no campo de concentração. E ele, como judeu, ele observou. Tem pessoas que aqui entram em desespero e vivem mal, e tem pessoas aqui que estão levando uma vida até que de boa. Tiveram muitos santos nos campos de concentração, servindo aos outros, doando a vida, fazendo a diferença. Ele falou, qual que é a diferença de um e do outro? E ele foi vendo que eram pessoas que amavam, pessoas que serviam, e que diante de um sofrimento do qual não se podia fugir, encontravam um sentido, davam um sentido. Então, eu não vou sofrer em vão. Eu vou sofrer para eu ser melhor. Eu vou sofrer para que o outro não sofra. Eu vou sofrer para me unir a Cristo nos sofrimentos dele. Eu vou sofrer para, assim, me unindo a Cristo, eu salvar o mundo, salvar as pessoas. Eu fazer a diferença. Então, existe um modo da gente viver o aqui e o agora, que parece sem sentido e maluco, tirando força de onde parece que não tem, ressurgindo das cinzas, como uma fênix, e dando sentido e vivendo bem. E se a gente for olhar a vida de Dom Bosco, um molequinho pobre, camponês, órfão de pai, com uma mãe que, além de criar os 2 filhos próprios, né, dela, criava um enteado revoltado, cuidava de uma sogra deficiente, doente, numa época em que a lavoura foi devastada por questão climática, e que queria ser padre e não era entendido na própria família pelo irmão, que não tinha dinheiro para os estudos, então quanta possibilidade de frustração, de não se sentir aceito, de achar que as coisas iam dar errado. Mas, no entanto, foi esse garotinho, João Bosco, o Joãozinho Bosco, que foi conseguindo achar na própria vida dele ocasiões para amar pessoas de modo concreto. Ter um ideal de vida. Então, ele, quando era molequinho, ia fazer malabarismo, andar em corda bamba e tudo mais, ele queria fazer aquilo para chamar a atenção das pessoas, para que, o vendo, depois elas ouvissem o que ele repetia do sermão da missa, e assim as pessoas falassem menos bobagem e menos palavrão. Ou seja, ele já tinha um ideal. E daí, nisso aí, eu preciso dizer para vocês. Nisso aí, eu falei, Dom Bosco, eu quero ser como você. Posso não te imitar na santidade, porque eu não vou conseguir. Mas na sua... Não sei nem como falar. Na sua saltibanquice, na sua vida circense, eu quero imitar. E eu fui começar a fazer malabarismo, por quê? Porque eu falei, se Dom Bosco fazia malabares, eu vou fazer. Talvez eu não consiga ser santa como ele, mas no mínimo circense eu serei. Por quê? Para colocar um sentido na coisa. Eu vou fazer malabares para eu ganhar dinheiro no semáforo? Ainda não precisei disso, ainda não. Não descarte essa possibilidade, né? Mas por quê? Porque eu sei que na hora que eu faço malabares, todos os olhares se voltam para mim. Todos os olhares. Galera, ó, tá no fundo.
Assim, ó, já ergue a cabeça e fala, eita, que será que vem por aí? Já dispersa, quem está disperso olha. Por quê? Porque, como Dom Bosco, que eu estou falando é dele, né? Usar tudo aquilo que se tem em mãos para fazer a diferença na vida do outro. Tendo este ideal de vida, de eu quero fazer a diferença, eu quero fazer a sua vida melhor. Eu quero fazer a sua vida melhor. Eu quero que você se encontre com Deus e descubra em Deus a verdadeira fonte de felicidade. Eu quero que cada um aqui consiga ser menos ansioso diante das situações da vida que tem vivido, porque se sabe filho amado de um Deus que te acompanha em todos os momentos da sua história e que está do seu lado cuidando de você, e que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, como está na Bíblia. Então, ter um ideal e usar de tudo que está ao seu alcance para viver segundo esse ideal. E a outra coisa que eu disse, não viver o sofrimento inevitável da vida como uma coisa desesperadora. Nossa, já era, ferrou, não tem para onde fugir. Não. Dá para você evitar esse sofrimento? Não dá? Se der para evitar, evita, porque quem vai ser besta, né? Eu posso evitar o sofrimento, quero sofrer. Não, né, gente? Mas se eu não posso evitar o sofrimento, encarar o sofrimento de peito aberto e falar, vamos lá, sofrimento. Quero ver tirar uma coisa boa de você. E a gente usar do sofrimento para crescimento. Então a gente pega o moleque que foi o quê? Órfão, e ele se torna o pai e mestre da juventude. Vocês não acham isso interessante, gente? No mínimo, o cara que não teve pai, ele se tornou o pai da juventude do mundo inteiro. O cara já viveu, né? Nasceu há mais de 200 anos, morreu há mais de 130 anos. O cara viveu no Piemonte, na Itália, desse tamanhinho. E a gente está aqui no Brasil hoje falando que ele é nosso pai e nosso mestre. Eu, lá em Roma, estudei com o salesiano do Sri Lanka. E lá no Sri Lanka falam, Dom Bosco, nosso pai e nosso mestre. Eu estudei com freira da Coreia. E lá elas falam, Dom Bosco, nosso pai e nosso mestre. Mas quem é o pai que a gente até hoje recorre? Foi um moleque que foi órfão, que não teve pai. Mas o ele saber a falta que um pai faz para um filho, fez com que ele aprendesse sobre a paternidade e ele exercesse a paternidade na vida dos meninos, na vida dos jovens, na vida dos salesianos. Então, ele pegou o que era o sofrimento inevitável na vida dele e permitiu que na presença de Deus fosse transformado por algo muito maior, por algo fecundo que faz a diferença nas nossas vidas até hoje. O que eu queria trazer para vocês hoje é essa noção de que, na nossa vida concreta, naquilo que vocês vivem hoje, na história de vocês, com certeza tem sido momentos de muito desafio, momentos de dificuldade, momentos que vocês vão preferir que o mundo acabe, que prefira morrer, que prefira dormir e acordar só em 2025, que daí eu já vou ter, sei lá, 20 anos, daí já vai ter passado pandemia, daí já acabou a escola, e daí eu acordo e a vida vai ser nova. Nessas situações concretas da vida que vocês vivem, aí existe um tesouro a ser descoberto. E é um tesouro que só vai conseguir descobrir quem olhar para a própria vida, não com o próprio olhar, mas com o olhar de cima, com o olhar de Deus, que enxerga o tabuleiro todo e vê a direção para onde as peças estão se mexendo. Que vê aonde tem uma brecha para fazer uma nova jogada. E o que eu quero dizer para vocês hoje, que mais fez a diferença na minha vida e faz até hoje, é olhar o meu tabuleiro da vida de cima, buscando o olhar de Deus, e usar a mão de Dom Bosco para mexer as peças. Segui-lo naquilo que ele viveu, naquilo que ele experimentou e indicou, por saber que se deu certo na vida dele, pode dar na minha, e tem dado. Então eu quero trazer aqui para vocês alguns elementos que Dom Bosco ensinava sobre a espiritualidade dele, sobre o modo de levar a vida, que podem fazer hoje a diferença na vida de vocês. Pode ser? Pode ser? Sim ou não? Ah, tá.
Não sei, né, se já dormiram e se vocês têm um modo múmia que mantém assim, tipo, paradinho na cadeira, mas tipo, tô no Egito, né? Sou uma múmia, não sei o que está acontecendo. Estão vivos e estão aqui? Eu já vou ficando incomodada. Eu já vou querendo agitar as coisas. Ó, já tirei o celular do bolso. Daqui a pouco pode trazer minha mochila aqui para frente, viu? Que eu vou ficando incomodadíssimo. Eu quero pessoas acordadas, animadas, com os olhos brilhando. Primeira coisa, então, que Dom Bosco ensinava, que fez total diferença na minha vida e pode fazer na de vocês. É viver onde você estiver, na situação que você estiver, fazendo o que for, tendo a consciência, se lembrando de uma coisa. Existe uma única coisa que a gente não pode esquecer nunca na nossa vida, nunca. Prepara, Luísa. Agora vai ser revelado algo que você jamais pode esquecer na sua vida. Está preparada? Não? Então vou esperar um pouco. Gente, fazer malabares enquanto ela se prepara. Não, então não vou fazer malabares, que ela já está preparada. Não, ela já está preparada, não vou gastar tempo então. Gente, uma coisa que você não pode esquecer jamais na sua história, em todos os momentos. Deus está presente com você. Não, a comida você pode esquecer, porque às vezes você não precisa dela. Né? Tem hora, quando você está com fome, você precisa da comida. Agora, quando você terminou de comer, está satisfeito, você vai ficar pensando na comida? Não, você está perdendo tempo. Agora, existe algo que você ter sempre em mente, jamais é perda de tempo. E, pelo contrário, é ganho de qualidade na sua vida, no seu modo de viver, que é o quê? Deus está presente. E antigamente usavam essa ideia para falar, Gustavo, vai fazer arte? Deus está presente. Ah, vai fazer o que não deve. Deus está vendo, Maria Luísa. Deus está vendo. Ele sabe onde você está indo, viu? Ele ouviu aquela sua conversinha lá. Deus está presente. Não é para isso que a gente tem que lembrar que Deus está presente, Manuela. Nós temos que lembrar que Deus está presente sempre conosco. Por quê? Para a gente ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Que independente de que treta você tenha tido na sua família, com os seus amigos, do quanto você esteja lá no seu travesseiro chorando, Deus está do seu lado querendo enxugar as suas lágrimas e falando, conta comigo, eu estou aqui, eu te amo, eu conheço o que você tem no seu coração e não há nada que você possa fazer que faça com que eu te ame menos, não há nada que você possa fazer que me faça te amar mais e nada, nada. Por quê? Porque Deus já te ama ao máximo. Então, de Deus a gente não precisa conquistar o amor. E nem precisamos ter medo de deixar fazer algo que a gente perca o amor dele, porque ele já nos ama. Então, em todos os momentos da nossa vida que a gente tem que se lembrar, Deus está presente aqui comigo agora. Deus é meu amigo, ele me acompanha. E daí pensem o seguinte comigo, Deus pode tudo, certo? Deus é onipotente. Deus pode tudo, sim? Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, sim? E Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, sim? Sabe qual é uma outra coisa que costura essas três? E tem que dar segurança e muita alegria na nossa vida? Deus me ama. Você já pensou se Deus fosse todo poderoso, mas ele não gostasse de você? Imagina que inferno a sua vida. Ele ia falar, eu não gosto da Júlia, vou mandar, ficar zoando. Eu sou todo poderoso, vou ferrar sua vida. Ia ser ruim. Imagina se Deus soubesse de tudo e não me amasse. Ele ia ficar tipo, né? Igual o diretor do Big Brother, acompanhando a vida, sabendo de tudo, mas não ajudando ninguém. Não é verdade? Imagina se Deus está em todo lugar e não me ama. Olha, ele é só mais um aqui, ó. Quanta gente aqui que também não me ama, não vai dar a vida por mim. Mas o Deus que tudo pode, que está em todo lugar e que tudo sabe, me ama. Então, em meu favor, tem um amor que pode tudo, que sabe de tudo, que está comigo o tempo todo. Essa tem que ser a segurança das nossas vidas, Ingrid. Ele nos ama, ele pode tudo, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar. Nós jamais podemos esquecer disso.
E se eu levanto da minha cama já sabendo que Deus estava comigo ali, se eu ando na rua sabendo que Ele está comigo, se quando eu estou zoando, se quando eu estou bem, se quando eu estou rezando, se quando eu estou estudando, quando eu estou comendo, quando eu estou tomando banho, quando eu estou caminhando, quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu tiver a consciência, caraca, Deus está aqui comigo, aquele vazio do meu peito já começa a desaparecer. Aquela solidão de não ser compreendida por nenhuma pessoa começa a desaparecer. Porque eu falo, não, tem alguém que está comigo, eu não estou sozinha. Tem alguém que sabe de tudo e ainda assim está comigo e me entende. Tem alguém. Isso já começa a mudar o meu modo de viver. E eu aprendi esse modo de viver na presença de Deus em todos os momentos com o Dom Bosco, porque era algo que ele ensinava. E depois ele deu mais 3 dicas, talvez. Deixa eu ver quantas que eu vou conseguir falar aqui com vocês. Que é o seguinte: se você sabe que Deus é tudo isso, te ama, está sempre te buscando, custa nada, às vezes, você dar uma demonstraçãozinha de amor por Ele também, né? Não é verdade, gente? Imagina, o cara está lá do céu, te acompanhando, junto com você em todo momento, te amando. Custa, às vezes, você falar, beleza, Deus, também quero te encontrar de um modo mais real, de um modo no sentido mais pleno. E como é que a gente encontra Deus de um modo mais pleno, na presença dEle, no real? É na Eucaristia. Então, se a gente está levando uma vida já sabendo que Deus está presente, que Deus nos ama e pode fazer diferença na nossa história, qual tem que ser o nosso próximo passo? Recorrer a Jesus na Eucaristia. Então, por isso Dom Bosco dizia, você quer receber muitas graças, Gabriele? Quer receber muitas graças? Eu vou te dar um caminho, 100%. Se você fizer o que eu falar e você não receber muitas graças, pode me mandar mensagem me xingando, tá bom? Porque é garantia de Dom Bosco. Quereis receber muitas graças, visitai muitas vezes a Jesus no Santíssimo Sacramento. Quantas graças você quer receber? Vai dobrando o seu número, triplicando o seu número de visita na capela. Dom Bosco não falou, vem cá, você quer receber muitas graças? 5 horas de adoração. Ele falou isso, ele falou muitas vezes, Mateus, muitas. Muitas passamos aqui em frente à capela ali, linda, né, a capela do colégio. Oi, Jesus. Precisando de muitas graças. Volta o seu coração para Jesus. Não passa desapercebido em frente a uma igreja. Tipo, estou indo para a escola, estou indo para o clube, estou indo visitar minha avó. Passei em frente a uma igreja, lembra que Jesus está lá. Volta o seu coração para Jesus, ainda que não deve você entrar na igreja. Entregue para Jesus o que você está vivendo naquele momento. Visitai-o muitas vezes. Para quê? Para crescer nessa intimidade com Ele. E ao longo do seu dia, você ir sabendo o que você deve ou não fazer. Porque Ele vai estar te iluminando. Mas conforme você for fazendo muitas visitas para Ele, for crescendo nessa intimidade, o que vai acontecer? Um desejo de estar ainda mais plenamente unido a Ele. E isso acontece onde? Na missa, quando a gente comunga. Por isso Dom Bosco falava, comunguem frequentemente, o quanto der, o quanto der, o quanto der. E semana passada o Padre Maurício, ele fez homilia lá na nossa paróquia, falando só para crismandos. Ele falou, gente, vocês estão se preparando para serem crismados, para serem cristãos prontos, né? O sacramento da maturidade. E o evangelho da semana passada era aquele, se sua mão te atrapalha, arranca a mão, arranca o braço, vai arrancando tudo para ser cristão mesmo, né? E ele dizia, vocês acham que vocês vão conseguir viver essa exigência de vida radical, de uma vivência do evangelho que é tão contra a corrente de hoje em dia, com as forças de vocês? Você acha que você vai dar conta? Não dá conta, gente, não tem nem que tentar, a gente já sabe que não dá conta. E qual foi a dica que ele deu, também baseada em Dom Bosco? Nós temos que ir buscar a força onde? Na Eucaristia. É na Eucaristia que Jesus vence o pecado, vence a morte, vence as nossas tristezas, vence toda a desgraça da nossa vida. E se faz graça, graça, graça. Uma cachoeira de graças na nossa história. Então, Dom Bosco nos ensinava isso. A gente tem que ir para a missa, não porque, caramba, eu tenho que ir que eu levo falta, eu tenho que ir, senão é pecado, eu vou para o inferno, eu tenho que ir. Cara, a gente tem que ir para a missa, porque a missa é a nossa salvação e o que nos fortalece. É onde jorra o amor de Deus por nós de modo mais intenso e pleno. E esse buraco que você tem no seu peito,
que acaba colaborando com depressão, com ansiedade, com não ser chamado por ninguém, por querer morrer, querer dormir para sempre, pode ser preenchido por esse amor que é eterno. E por isso a gente tem que ir para a missa não por obrigação, mas tem que falar: Deus me ama. Deus me fortalece, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua força, eu preciso da tua presença. Vim aqui para pagar para ver qual que é, você ama mesmo? Me mostra. Você pode mesmo? Enche a minha vida de sentido. Você não é Deus, você não me ama, você não pode tudo, não sabe de tudo, faz a diferença. Mas você tem que buscá-lo, você tem que ter essa liberdade. E a missa é o lugar perfeito para isso. E mesmo, eu dou aula em colégio salesiano. Vocês acreditam que outro dia uma colega minha foi me dar carona? Eu comentei com ela: eu vou na missa todo dia. A mulher falou: o quê? Tem missa todo dia? Cara, a mulher não sabia que tinha missa todo dia. E muito menos, né? Eu falei: tem. E é a minha prioridade, inclusive, porque eu sei que se eu não for à missa todos os dias, eu não vou ter a força de viver uma vida plena. Uma vida feliz, uma vida com sentido. Ela: nossa, eu não sabia que tinha missa todo dia, eu achei que era só domingo. Mas é tipo igual a de domingo, assim? Não, é meio diferente, é mais curta, tem leitura a menos. Nossa, que interessante. Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe missa todo dia. Você não precisa ficar vivendo uma fossa de segunda a sábado, esperando a missa do domingo para você se encontrar com Jesus, para ser fortalecido e alimentado. Cara, é na segunda, é na terça, é na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, em vários horários. Jesus desce do céu na Eucaristia para ser o alimento que nos sustenta, para ser a luz que nos ilumina. Tem uma oração que eu amo, que é baseada num trecho do Padre Pio, que diz: Jesus, que a união da minha alma com o Santíssimo Sacramento seja a luz que dissipa as trevas, a força que me sustenta e a única felicidade do meu coração. Gente, só a Eucaristia pode fazer isso nas nossas vidas. E foi isso que Dom Bosco ensinou para os meninos. Olha, a vida é difícil, a vida é exigente, acontecem tragédias, a gente acha que não vai dar conta. O pecado, o demônio, o mundo, pode tudo estar contra a gente. Mas se nós estamos com a Eucaristia, todo o resto é mínimo. Porque a Eucaristia é o próprio Deus presente na nossa história, nos fortalecendo, nos purificando e preenchendo os nossos corações de amor. Então, uma casa salesiana tem que ter jovens sempre fazendo adoração, sempre participando da missa, porque longe disso a gente vai questionar se a gente está sendo de fato filho de Dom Bosco. Porque a espiritualidade que Dom Bosco ensinou é essencialmente eucarística, missa e adoração. Só que adolescente e jovem é tudo presepeiro, né? Tudo pisa na bola, tudo cheio de dar as escapadelas. Daí não adianta você vir com esse seu coração impuro, com essa sua mente pervertida, depois de ter feito um monte, né? E vou comungar de qualquer jeito. Não, a gente não pode comungar de qualquer jeito. E daí qual foi a outra coisa que Dom Bosco ensinou, que seria essencial para que os jovens fossem felizes? Que eles buscassem sempre o sacramento da reconciliação, confissão. Porque você chega para confessar péssima, suja, distante de Deus, porque o pecado são ofensas que a gente faz para Deus, então a gente bate em Deus, cospe em Deus, pensa assim, a gente vira as costas para Deus. Só que quando a gente se confessa, tudo isso sai. E a gente volta a poder ter intimidade com Deus. Essa é a importância da confissão. Sempre que tiver necessidade, tem gente que fala: eu vou confessar uma vez por ano, vou confessar para Páscoa, vou confessar uma vez por mês. Olha, eu confesso muito, uma vez por mês. Querido, mas se você tem pecado mortal todo dia, você tinha que confessar todo dia. Pecado mortal é aqueles que são contra os 10 mandamentos. Outros pecados você pode demorar um pouco mais para confessar, outros pecados podem ser perdoados na missa. Mas os pecados contra os 10 mandamentos, você não tem que ficar guardando, estocando. Já pequei aqui contra o primeiro, contra o sexto, contra o quinto. Quando eu preencher meu gabarito de pecado mortal, eu vou confessar. Falar: padre, fiz de tudo. Não. Fez um, você já virou as costas para Deus, já rompeu.
já vai correndo, se confessa, volta a sua amizade com Deus, vai comungar para selar essa união de amor e ter uma vida nova, uma vida preenchida, uma vida cheia de sentido. Uma vida onde, ainda que tenha 1000 dificuldades e desgraças na sua história, como teve na de Dom Bosco, é uma vida feliz e fecunda, que 200 anos depois ainda está dando fruto no mundo inteiro, em 200 países mais ou menos. Onde está o segredo? Viver em estado de graça, sem estar, em pecado mortal, com a confissão em dia, e a união com Jesus na Eucaristia. Mas mesmo assim, isso ainda pode ser meio difícil para nós. Que a gente é cabeça dura, que a gente fala, mas o padre não sei o que lá, eu não gosto dessa homilia, esse padre me xingou na confissão. Ué, gente, vocês vão para a confissão falar que vocês fizeram coisa errada, você quer que os padres falem o quê? É isso aí, garotão, vai lá na próxima. Não tem que ter próxima, toma vergonha na cara, menino, vai, faz direito. Só que ainda assim pode ser difícil para a gente essa aproximação com Deus. E daí qual foi a outra dica que Dom Bosco nos deixou? Recorram sempre à Virgem Maria. Foi ela quem tudo fez. Ela é a pessoa que quando a gente entra numa casa salesiana, então já aconteceu com você, nós estamos dentro de uma. Ela te toma pela mão e te guia pelo caminho da salvação. E quando a gente fala salvação, santidade, bem-aventurança eterna, a gente está falando do quê, gente? Felicidade nesta vida e na próxima. Então, todos nós, pelos simples fatos de estarmos aqui neste auditório hoje, já fomos tomados pela mão de Nossa Senhora Auxiliadora. E ela já quer nos conduzir no caminho da verdadeira felicidade. Cabe a nós sermos bons filhos e não mimadinhos, rebeldinhos, revoltadinhos, birrentinhos, não querendo nos deixar levar por ela. Cabe a nós sermos os bons filhos que falam, mãe, me pega no colo e me conduz, pode me levar. Porque eu sei que se eu estou no seu colo, eu estou perto de quem? Olha ali, gente. Se eu estou no colo de Maria, eu estou do lado de quem? De quem? E agora, se eu não tenho força para eu, com as minhas próprias perninhas, ir andando até Jesus, pegar a minha cruz e eu seguir, qual é um caminho seguro e talvez mais fácil inicialmente? Me deixar levar no colo de Maria. Porque ali é eu num braço, Jesus no outro. Dá para relar a mãozinha um no outro, eu vou estar próxima dele. Então, nos seus momentos de dificuldade, não sabe o que fazer, se sente fraco, acha qualquer coisa dando ruim na vida, recorra à intercessão de Maria Santíssima, que é a sua mãe. E que quer fazer a diferença na sua vida. Quer cuidar de você. Quer dar segurança para você. Quer te manter bem e feliz. É isso que as mães querem. E pensem que ainda que a sua mãe tenha muitos defeitos, como a minha mãe tem muitos defeitos, a Virgem Maria é a mãe mais perfeita. Porque Deus escolheu ser a mãe de Deus, Filho. Então nós temos uma mãe o mais perfeita possível, querendo estar conosco e cuidar de nós. E a gente não pode desperdiçar isso. Ou melhor, a gente pode, mas é muita burrice desperdiçar isso. Porque a gente tem a liberdade de desperdiçar. Mas a esperteza, a inteligência está em quê? Em usar de todos os meios que Deus dispõe para a nossa felicidade no nosso cotidiano. E Dom Bosco conseguiu ler quais eram esses elementos que Deus dispõe e colocá-los à disposição dos jovens, falando, é isso, gente, é isso. 4 coisas que vocês não podem esquecer jamais na vida de buscar. Cara, o mundo está desmoronando. Viver na presença de Deus, viver uma vida eucarística de adoração, passar sempre pela igreja, pela capela. Jesus, cuida de mim. Jesus, estou indo fazer prova. Jesus, estou indo no médico. Jesus, meu dia está difícil. Jesus, levei um pé na bunda. Jesus, dei um pé na bunda. Jesus, estou apaixonado. Jesus, estou desiludido. Jesus, estou com amigos. Jesus, estou sem amigos. Jesus, o final de semana foi bom. Jesus, o final de semana foi ruim. Cara, eu conheço uma pessoa, ela é famosa assim, no meio católico e tudo mais. E daí ele disse que um dia ele estava na capela de uma comunidade, sentadinho rezando. E daí que entrou uma mulher na capela do Santíssimo
Entrou toda íntima de Jesus, né? Entrou, tá? Assim, oi, Jesus, cortei o cabelo, você viu? Achou que ficou bom? Saiu. O cara disse que estava meio atrás da porta, ficou tipo, como assim? Gente, não é desrespeito, é intimidade. Ela quis fazer Jesus tão presente na vida dela que ela foi mostrar o corte de cabelo novo para Jesus no Santíssimo Sacramento. Não bastou falar, Deus está presente em todo lugar. Deus, estou cortando o cabelo. Deus, ilumina a mão da minha cabeleireira. Não bastou. Ela entrou na capela. Oi, Jesus. Olha meu cabelo. Gostou? Tchau. Porque a gente tem que ter intimidade com Jesus, de recorrer sempre a Ele em todos os momentos da nossa história. Mas para a gente garantir que a nossa amizade com Ele, a nossa busca por Ele vai dar certo, no sentido de, assim, de não ter nada que me impeça de chegar até Ele através da confissão. Gente, todo lugar agora virou moda botar acrílico e plástico para proteger, né? Não pode ter contato, não é assim? Em todo lugar, você chega... Antes tinha um balcão de atendimento, agora tem o balcão e uma barreira de proteção, não é assim? Aqui em São Paulo também, né? A gente vai dizer que só na minha cidade? Não, né? Balcão, proteção, vidro, acrílico, plástico. Pensem o seguinte, todas as vezes que a gente vai cometendo os nossos pecadinhos de todo dia, desce aqui, ó, o acrílico, o vidro. Você fala, não, mas eu ainda consigo ver Deus ali. Não, eu sei que Deus está presente. Beleza, mas dá um abraço em Deus. Você não consegue. Beleza, deixa Deus te entregar uma graça que Ele quer te dar. Não consegue, tem uma barreira. Todas as vezes que a gente se confessa, sai a barreira, a gente volta a poder fazer a experiência de amor e de receber as graças de Deus. Por isso é importante a gente buscar Jesus sim, mas também sempre estar de graça pela confissão. E quando a gente achar que tudo deu ruim, que a gente não vai ter força, o que a gente faz? Ah, mãe, quero colo, mãe, não aguento mais andar, estou cansada, a vida está difícil. Ah, mãe. Daí Nossa Senhora pega a gente no colo e fala, eita, vem cá, vem. E já põe aqui, ó, juntinho de Jesus, ó, mãozinha com mãozinha. Quais são as quatro coisas, 4 passos que vocês não podem esquecer jamais, gente? Primeira coisa. Qual a primeira coisa, gente? Acabei de falar 4 coisas de ensinamento de Dom Bosco para a gente jamais esquecer na nossa vida. Vitor Frankl, né, gente? Vamos para Dom Bosco? Vitor Frankl, amar alguém, servir a um ideal e ressignificar o sofrimento inevitável da vida. Ok? Isso aqui já é bom. Agora, Dom Bosco, São João Bosco. Vamos para esse também? Vamos dar um salto. Acabei de falar 4 coisas. A primeira, viver na presença de Deus, ter consciência da presença de Deus. Deus está comigo onde eu estiver fazendo o que for, independente do que aconteça. Deus está presente, Deus está presente. Primeira coisa, gente, viver na presença de Deus, saber que Deus está aqui, Deus está com você onde você for. Você dormiu, Deus está lá. Você acordou, Deus está lá. Você fez bobagem, Deus está lá. Você fez coisa boa, Deus está lá. Você está sozinho, achando que está sozinho, Deus está lá. Você está no meio da galera, Deus está lá. Deus está sempre com você. Segunda coisa, vida eucarística, adoração e missa. Ah, eu não sei fazer adoração. Cara, vai lá mostrar seu corte de cabelo para Jesus. Começa por aí, já é uma coisa. Fala, Jesus, eu te amo tanto, eu quero tanto que o Senhor seja o Senhor da minha vida e tome parte de tudo aquilo que eu vivo, que eu vim te mostrar o meu cabelo hoje. Não sei mais o que eu posso rezar, mas o meu cabelo está assim hoje. Já é um começo, gente. Depois você pede coisa para Jesus, você fala coisa boa, e tá beleza, lê a Bíblia, escuta a música de oração, legal. Mas assim, que não saber como rezar não seja empecilho para você ir até Jesus. Missa e adoração. E porque a gente é presepeiro na vida mesmo, a gente faz o que não deve, rompe a nossa proximidade com Deus, a nossa possibilidade de contato direto com Ele. O que a gente tem que fazer? Se confessar para ficar fluindo a nossa amizade com Ele. E quando a gente já não tiver mais força, tiver acabado, o que a gente faz? Recorrer à nossa mãe. Presença de Deus, devoção eucarística, vida sacramental, né? Eucaristia e confissão e devoção mariana. Fácil, não é, gente? Presença de Deus,
Devoção eucarística, vida sacramental, devoção mariana. Certo? O que é então, gente? Presença de Deus, vida sacramental, eucarística e viver na presença de Deus e devoção mariana. Certo? Gente, se vocês acolherem isso como uma prática na história de vocês, eu tenho certeza absoluta, que de um momento para o outro, da hora que vocês não vivem isso, para a hora que vocês começarem a viver isso, a vida de vocês muda da água para o vinho. Porque o nosso Deus, ele pode transformar água em vinho de uma hora para outra. A gente oferece a água e quando a gente vai pegar para beber, a gente descobre que é vinho. Se vocês começarem a viver na presença de Deus, a devoção eucarística, a vida sacramental e a devoção mariana, como o Dom Bosco nos ensinou, na alegria da juventude, nas amizades, nos esportes, nas artes, em tudo que é normal da vida, vocês vão estar dando a água da existência de vocês para Deus. E Deus vai devolver para vocês o vinho, que na Bíblia é o sinônimo, é o símbolo do quê? De alegria. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui será feliz sem viver essas 4 coisas. Feliz aqui e feliz na eternidade. E eu tenho certeza absoluta que, independente de qualquer coisa que você esteja vivendo, se você incorporar essas 4 coisas na sua vida, você vai ser feliz aqui e na eternidade. Gente, podemos fazer uma oração a Dom Bosco? Lembrei que eu tenho aqui no celular. Vamos ficar de pé para rezar, então, com ele aqui? Vamos fazer o seguinte, pensa em tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua história. Pensa que é ruim também. Não ter medo de pensar no que é ruim não, viu, gente? Sobretudo na oração, é onde a gente tem que pensar o que é ruim para oferecer para Deus. Pensa nas dificuldades que você tem tido, no vazio do seu peito, nas tristezas da sua vida, nas indecisões que você está tendo sobre que caminho seguir, vai para lá, vai para cá, o que você faz. Pensa tudo isso. E agora, juntos, nós recorremos à intercessão de Dom Bosco. Eu falo e vocês repetem, pode ser? Necessitando de especial auxílio, com grande confiança, recorro a vós, ó São Bosco. Preciso não só de graças espirituais, mas também de graças temporais. E principalmente, agora você tem 10 segundos para pensar tudo o que você precisa de graça espiritual, graça material, afetiva, seja o que for, para que Dom Bosco interceda por nós. Pensa aí. Vós que tivestes tanta devoção a Jesus sacramentado e a Maria Auxiliadora, e que tanto vos compadecestes das desventuras humanas, alcançai-me de Jesus e de sua celeste Mãe a graça que vos peço e a resignação inteira à vontade de Deus. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Amém.